A gente vai ler um salmo, que é o Salmo 127. Se você abrir na metade da Bíblia aí, vai ser, se você tiver a Bíblia de papel, né? Vai ser praticamente aí o Salmo 127. Deve ter uns capítulos de diferença só, mas você vai chegar ao salmo aí com facilidade. Esse salmo é muito conhecido nosso, eu medito nesse salmo há 25 anos, e provavelmente é um dos seus prediletos, se você tem o costume de ler a Bíblia e ouvir a palavra de Deus assim, certamente é um dos que você mais gosta. Isso traz um risco para a nossa vida. Que risco é esse? O fato de que, por algo ser muito conhecido da gente, pode ser algo enfadonho, cansativo, que não faça muita diferença para a nossa vida. Então, eu gostaria que você não pensasse dessa maneira, mas como eu medito nesse texto há 25 anos, e todas as vezes que eu leio esse texto, eu vejo Deus falando comigo, transformando o meu coração. Eu espero que seja assim com você nessa noite. A palavra de Deus é rica, é preciosa, há tesouros antigos aqui que podem ser desenterrados e podem falar ao nosso coração. Então eu espero que seja assim com você nessa noite, que fale com você. Amém? Esse salmo também foi escolhido por mim, não somente por isso, assim, né? É certamente um dos meus prediletos, mas sobretudo porque ontem fazia parte do nosso culto lá de casa. Eu e Raquel fizemos um culto com as crianças, e aí ontem eu preguei para os meus filhos o Salmo 127, verso 1. Foi uma pregação que durou 3 minutos, no máximo, né? E já foi, bastante para eles, mas eu espero que aqui dure um pouco mais do que 3 minutos. A gente vai ver se vai ser assim. Amém? O Salmo é um poema cantado, é na verdade uma oração cantada. Então, esses homens faziam orações, essas orações eram em forma de música, e eles cantavam essas orações durante a sua vida. Esse especificamente é um cântico de peregrinação, você vai ler aí no título do Salmo, que é tão antigo quanto o próprio Salmo. O que é um cântico de peregrinação? É um cântico que o povo entoava, cantava, nos momentos em que eles peregrinavam para a Terra Santa, para Jerusalém. Então a ideia era a seguinte: em algum momento da sua vida você se dirigia ao templo, especialmente em tempos de festas e de preparação espiritual. Aí nesse tempo que o povo ia para o templo, vinha de outras cidades, enquanto eles andavam, quando eles estavam chegando pertinho de Jerusalém, eles cantavam algumas músicas. E essa daqui é uma dessas canções, o Salmo 127. Isso se assemelha à nossa vida, porque a gente vive uma longa ou não tão longa peregrinação, do momento em que a gente nasceu até o último dia da nossa vida, em que a gente vai e há de se encontrar com o nosso Senhor Jesus Cristo, que seja o quanto antes, que seja breve, que Jesus venha. Mas enquanto a gente está nessa vida passageira, nós somos peregrinos, estrangeiros nessa terra, encontraremos o nosso lar no final dessa caminhada, mas o final da caminhada, por enquanto, não chegou. Enquanto ele não chega, a gente canta esses cânticos aqui de peregrinação. Então, esse é um cântico que deve ser parte do nosso coração, da nossa vida, do nosso cotidiano. O título vai dizer também que esse salmo foi escrito por Salomão. Todos os salmos estão ligados a Davi, de certo modo. Davi é o grande nome do livro dos salmos, ele compõe a maioria dos salmos, mas aqueles que não são compostos por Davi, têm alguma ligação com Davi. Aqui Salomão é filho de Davi, e por isso ele tem essa autoridade do próprio pai em compor esse salmo de louvor a Deus. Salomão foi o homem mais importante do seu tempo. Pensa na pessoa, existe alguém hoje que seja o mais poderoso do nosso mundo hoje, assim? Deve ter alguém, eu não vou chutar quem seja, beleza? Mas assim, deve ter alguém que seja muito poderoso, muito rico. Existem pessoas que são presidentes de países e ditadores em países que são grandiosos. Existem pessoas donas de grandes empresas. Salomão foi o homem mais importante do seu tempo. Salomão levantou, estruturou a cidade de Jerusalém. Salomão teve a honra de receber do seu pai
a incumbência de construir o templo de Jerusalém. O primeiro templo construído foi feito, então, no período de Salomão, do governo de Salomão. Salomão, além disso, teve inúmeros filhos, e essa história, de certo modo, vai ser resumida nesse salmo. O homem mais poderoso do seu tempo escreve assim, Salmo 127, verso 1, diz assim a palavra do Senhor: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Esse verso 1 apresenta para a gente que o Senhor deve estar envolvido em cada parte da nossa vida. Aqui a construção de uma casa não é simplesmente uma casa em si, de tijolos e de pedras, com uma linda chaminé, como na história dos 3 porquinhos, beleza? Aqui a casa é o lar, uma família, o seio familiar. Então é nesse sentido que Salomão está apontando para uma vida construída dentro de um lar, dentro de uma família. Senhor aqui está escrito com o S maiúsculo e as outras letras maiúsculas um pouco menores. Sempre que você vir essa expressão no Antigo Testamento, o nome dessa expressão é versalete. Significa que aqui é o nome do Senhor que está sendo transcrito. O nome de Deus está colocado em jogo nesse salmo. E é claro que de Deus não se duvida, o grande eu sou, aquele que se manifestou a Moisés, está sendo colocado nesse salmo para você. Se não for o Deus Todo-Poderoso, o Deus Jeová, ou Deus Javé, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Salomão construiu o templo, Salomão construiu inúmeros palácios. Salomão entende que se Deus não estiver com ele, ele não consegue fazer. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. O que é uma sentinela? Eu trabalhei no complexo penitenciário de Jericinó, chamado de Bangu. Sistema de Bangu. E aí, sempre que eu entrava naquela área lá, que contava de Bangu 1 a Bangu 9, que era a área chamada de segurança máxima, você tinha nas torres dos presídios um guarda preparado para agir numa situação necessária. Esse guarda é a sentinela. Nas cidades antigas, se você tivesse condições de fazer, você construía uma muralha na cidade e você construía torres nas pontas dessas muralhas para que você colocasse um guarda lá. Esse é a sentinela, colocado para vigiar a cidade e proteger a cidade diante de algum tipo de perigo. Se você não tivesse condições de construir, você colocava essa sentinela na parte mais alta do lugar, nos montes. Eu olho para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Salmo 121. O que o salmista está dizendo? Eu olho para o lugar que tem a sentinela, para o lugar que tem um guarda preparado para me defender. De onde me virá o socorro? O meu socorro não vem daquele guarda que está lá naquela torre. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Quem protege a sua casa? Você acha que é você mesmo? Você acha que é o segurança lá do seu condomínio? Quem protege a sua casa? O porteiro. Quem protege a sua casa é o Senhor. Senhor é quem vigia a sua casa, protege a sua vida, o Senhor que fez os céus e a terra. Se o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, não é quem vigia a cidade, qualquer tipo de vigília vai ser inútil. Vai ser inútil ficar acordado a noite toda. E agora a cena vai mudar. Então, primeiro é uma cidade. Aliás, primeiro é uma casa construída, depois uma cidade sendo guardada. Agora é alguém que levanta cedo e tenta trabalhar para conseguir alimento.
será inútil levantar cedo. Verso 2, lê comigo aí. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Quantas vezes você não trabalhou além da conta, achando que era você que trazia o pão para dentro da sua casa? Quantas vezes você não perdeu o sono, achando que você sustentava a sua vida, a sua família, os seus filhinhos, achando que o sustento, o cuidado, a vigília, a construção e a edificação dependeriam exclusivamente de você? Salomão está dizendo para a gente que ainda que a gente deixe de dormir, quem traz o alimento para a gente é o Senhor. E por isso a gente pode descansar. E por isso o Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. O nome aquele a quem Ele ama é o nome de Salomão. Quando Salomão nasce, seu pai coloca um nome nele, Davi, coloca o nome dele de Salomão. No entanto, o profeta Natã, você vai ler isso no 2º livro de Samuel, visita Salomão ainda bebê e diz: o nome desse menino será Gedidias, aquele a quem o Senhor ama. Esse menino é aquele a quem o Senhor ama. Salomão olha para a própria vida e diz assim: Deus me deu sono e eu consigo descansar, mesmo sendo o homem mais importante do meu tempo, porque eu dependo dele somente, Recentemente eu estava vendo uma cena, o presidente da Ucrânia estava saindo de um prédio, o presidente da Polônia estava saindo de um prédio, e aí a Polônia está no meio do caminho daquela guerra que está acontecendo entre Rússia e Ucrânia. E ele está sendo disputado por esses governos, por interesses militares, financeiros, etc. Então a vida dele está em risco. Quando o presidente da Polônia foi sair daquele prédio, primeiro saiu uma legião de soldados na frente dele para se certificarem de que estava tudo bem e que ele poderia sair. Depois ele sai com aqueles homens na frente dele, como um escudo humano ali para proteger aquele cara. E ele entra num carro e ele segue viagem para outro lugar. Eu não sei te dizer se o presidente da Polônia hoje consegue dormir. Eu não sei te dizer se o presidente da Rússia consegue dormir. Gostaria que não. Mas não tem como controlar isso. Não sei te dizer se o presidente da Ucrânia consegue dormir, ou o presidente do Brasil. Eu não vou nem fazer comentário nenhum sobre ele. Mas eu sei te dizer que Salomão conseguia dormir. Porque Salomão sabia que ele era guardado pelo Senhor. E por isso que você pode dormir, porque você tem que entender que você é guardado pelo Senhor. É Ele quem cuida da sua casa, é Ele quem protege a sua cidade, é Ele quem traz alimento para o seu lar. Verso 3: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Agora, parece que o texto muda completamente, mas não. Desde o início, o texto estava falando da construção de um lar. Então, se você depende de Deus completamente, agora você continua dependendo. Os filhos são herança do Senhor. Os filhos são herança do Senhor. Os filhos pertencem ao Senhor, irmãos. Não pertencem a nós. A gente gostaria que eles pertencessem a nós, mas eles pertencem ao Senhor e isso é bom. Eles são nossos por um tempinho somente, mas no final das contas eles são do Senhor. Os filhos são a herança do Senhor. A herança são os filhos. O que você acha que você deixa de herança? Você acha que você deixa uma casa de herança, um terreno de herança, uma conta bancária de herança?
A herança não são as coisas. Salomão percebeu isso, talvez tarde demais, mas ele está avisando para a gente enquanto é tempo. A herança não são as coisas, a herança são as pessoas. Os filhos são herança do Senhor. Os filhos, não as coisas. Os filhos são herança. O que é mais importante são as pessoas, são os filhos e não as coisas. Uma vez eu conheci a história de um homem muito simples e pobre. E ele morava no meio de uma floresta e ele tinha se convertido ao Evangelho, coisa que era rara para aquela população ali no meio da floresta. O que ele tinha dentro de casa era uma cadeira, era a única coisa que ele tinha dentro de casa. Você imagina uma pessoa tão pobre que só tem uma cadeira dentro de casa. Ele vivia com seus filhos e perguntaram para aquele homem: cara, o que você acha que você vai deixar para os seus filhos? Ele diz: eu vou deixar o Evangelho. Talvez essa cadeira, não sei. Mas o que eu tenho para deixar para eles é o Evangelho. Os filhos, irmãos, são herança do Senhor. Uma recompensa que Ele dá. Num tempo desse em que o Supremo Tribunal discute aborto, a Bíblia diz para a gente que os filhos são do Senhor. E Ele que dá esses filhos como recompensa. O aborto é uma revolta contra Deus no final das contas. É uma ofensa contra Deus. Verso 4, como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Então, agora, a importância dos filhos se dá numa outra cena, numa outra imagem. Flechas na mão de um guerreiro. Se o guerreiro não tem flechas, ele se torna ineficaz numa batalha, desprotegido. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Aljava, para os mais jovens, é o lugar onde você coloca as flechas, beleza? Aí você puxa e atira a flecha. A Bíblia está dizendo que encher a nossa aljava de flechas traz felicidade, é coisa boa. Contra uma cultura que é contra filhos, que é a favor do aborto, que é totalmente egoísta. A Bíblia diz pra gente que isso é bom, que essa pessoa não será humilhada quando enfrentar seus inimigos no tribunal. No mundo antigo, quando você era processado, alguém ia para a porta da cidade, falava seu nome e dizia algo contra você. Quando o seu nome era anunciado, iam para sua casa e chamavam a sua família. Então era bem bacana se você fosse cercado por uma tropa de filhos contigo, porque aí a pessoa que acusava você começava a afinar a voz na hora, quando visse seus filhos ali, aquela multidão ali com você, e aí a coisa começava a se resolver. Esse texto tão maravilhoso pode ser aplicado na nossa vida da seguinte maneira. Primeira aplicação: se o Senhor é o construtor, eu posso construir com Ele. Se o Senhor é o construtor, eu posso construir com Ele. Você que é de certo modo inseguro, acha que você não consegue fazer determinadas coisas. Se o Senhor estiver com você, você pode construir com o Senhor. Clóvis, me converti recentemente, minha família não foi ensinada no Evangelho, e agora? O Senhor pode reconstruir a sua família, a sua casa. Clóvis, até agora eu fiz tudo errado. O Senhor te apresenta uma nova chance hoje. Nós temos em Jesus Cristo o Deus da segunda chance. Sua vida, sua família, seu casamento, seus filhos, seu ministério, seu trabalho, o que for, isso pode ser reconstruído diante de Deus, com Deus. Se Ele constrói, você pode construir. Você pode fazer qualquer coisa com Deus. Eu me lembro que eu tive a coragem de me inscrever no curso de Cálculo 1, na Faculdade de Matemática na UF. Não passei.
que eu desisti. Eu tive uma aula, a professora falou, se você não souber isso aqui, pode desistir. Eu, tchau, professora, obrigado. Ano que vem a gente se vê de novo. Mas por outro lado, com Deus eu consegui estudar uma língua antiga e aprender, que foi grego, graças a Deus, só pela misericórdia de Deus mesmo. Com Deus, meu irmão, você pode... Eu me lembro que uma irmãzinha aqui, ela, conversando comigo, ela disse, poxa, Clóvis, dentro da minha situação, das escolhas que eu fiz na minha vida, uma menina jovenzinha, eu acho que eu não vou me casar com ninguém, eu acho que eu não vou ter filho nenhum, eu acho que eu não consigo constituir uma família. E eu disse para ela, minha irmã, se o Senhor estiver contigo, você pode. Sozinha realmente não vai conseguir, não vai dar certo. Mas se o Senhor estiver contigo, você pode. Recentemente, irmãos, a gente teve a loucura de fazer um acampamento para 120 adolescentes. A gente quase tentou a Deus, fazendo uma brincadeira noturna, botando 120 adolescentes para correrem à noite, assim, num lugar escuro. E graças a Deus não teve problema nenhum. Espero que você libere seu filho no ano que vem. Eu vou repensar essa brincadeira no próximo ano, irmãos. Por outro lado, poxa, o que o Senhor fez naquele lugar, irmãos, visitou os adolescentes tiveram um encontro com o Espírito Santo ali naquele lugar, de um modo tão pleno e maravilhoso. É o Senhor quem faz a obra, não é ninguém que faz a obra, é o Senhor quem faz. Se Ele é o construtor, a gente pode fazer. Segunda lição, se o Senhor edifica, eu sou humilde por não conseguir fazer nada sozinho. Então, a gente tem dois extremos. Um extremo é a pessoa que se acha incapaz e a outra que se acha capaz demais, autossuficiente demais. A Bíblia não quer uma coisa nem outra. Deus é quem faz tudo, é Deus quem guarda a cidade, é Ele quem constrói a casa, é Ele quem traz alimento e concede o sono, é Ele quem gera a herança, é Ele que faz a gente feliz. Ele faz todas as coisas. Você consegue compreender que você é dependente de Deus nas grandes e nas pequenas coisas que você faz? Até o ateu que acha que não existe Deus, ele depende de Deus para ter vida, ele depende de Deus para ter capacidade, ele depende de Deus para ter inteligência, até para querer negar a Deus, ele depende de Deus para ter inteligência para isso, ele depende de Deus para respirar, ele depende de Deus. Eu me lembro de George Miller dizendo que para apontar um lápis, ele orava a Deus para que Deus o permitisse apontar o lápis da melhor maneira possível, que fosse a mais eficaz possível, e ao mesmo tempo ele orava para Deus conceder provisão para um orfanato com mais de 1000 crianças, e o Senhor fazia isso dia após dia. Você tem colocado a sua vida e edificado a sua vida diante de Deus, nas grandes e nas pequenas coisas que você faz? Terceira e última lição. Tudo o que é construído sem Deus é inútil. Tudo o que é construído sem Deus é inútil. Por um lado, as coisas não deixam de ser construídas, porém, sem Deus, são palha que o vento leva. Salmo 1. 2 vidas edificadas, uma é uma árvore frondosa, junto a correntes de águas que trazem seus nutrientes. Ela está sempre repleta de flores e de folhas que não murcham nunca. A outra vida é palha que o vento leva. Essa é a vida sem Deus. Sem Deus você pode construir um império. Sem Deus você pode ser o Vladimir Putin, presidente da Rússia. Sem Deus é tudo inutilidade, é tudo inútil, é tudo vão. Na imagem de Jesus Cristo, um homem que tem uma vida bem-sucedida, que consegue uma colheita maravilhosa,
e constrói um celeiro gigantesco para guardar a sua colheita, e ele faz uma festa para ele mesmo, e diz consigo mesmo: agora vou me deleitar, vou aproveitar. Na imagem de Jesus, Deus olha para esse homem e diz: louco, nessa noite te pedirão a sua alma. Na imagem de Jesus, a vida sem Deus é a casa construída sobre areia. Na primeira ventania, na primeira chuva, essa casa vai ser destruída. Como que a gente aplica essa palavra às nossas vidas? Primeira aplicação: construa a sua vida com Deus. Então, construa a sua vida com Deus. Dos mínimos aos maiores detalhes, do momento em que você toma o ônibus para o trabalho, aquilo que você faz no trabalho, o modo como você se comporta, como você volta do trabalho para casa. Construa a sua vida com Deus. Afaste-se da preguiça e da autossuficiência. Salomão também não está defendendo aqui que Deus vai fazer tudo e ele não vai fazer nada. Salomão escreveu um livro inteiro contra a preguiça, que é Provérbios. Então, Deus não se agrada do preguiçoso, mas não se agrada daquele que acha que é autossuficiente. Filhos e pais têm uma missão especial na edificação desse lar com Deus. Todos os entes que estão dentro de uma casa têm a sua responsabilidade para que o lar seja edificado com Deus. Recentemente recebi o testemunho de uma família dizendo que uma adolescente nossa aqui da igreja é alguém que cobra os pais para fazerem devocional, para estarem em oração. Olha que coisa maravilhosa. São os filhos dando exemplo para os pais. Mas os pais precisam ser exemplos para os seus filhos. A maior missão que você tem, você que é pai e mãe, a maior missão é cuidar dos seus filhinhos. É discipular o seu filho. Antes de você discipular as pessoas aqui da igreja, um pouquinho mais novas que você deve discipular o seu filho e a sua filha. Os filhos que são a herança do Senhor, não as coisas. Você deve cobrar do seu filho aquilo que você ensinou. Então, é hora de ensinar a caminhar com Jesus Cristo. Como que você faz isso? Dando exemplo. Seu filho vê que você ora. Seu filho pode ser cobrado para orar então. Seu filho vê que você lê a palavra. Seu filho pode ser cobrado nesse sentido então. Se não, vai parecer que você está cobrando uma coisa que você não faz. E na cabeça dele isso não vai funcionar. Irmãos, eu não sei criar filhos, não sei. A tarefa mais difícil de todas é criar filhos. Um autor que eu tenho lido, um cara que tem 8 filhos, ele vai dizer que quando Deus fala com a mulher lá em Gênesis, dizendo que vai multiplicar as suas dores, não significa somente ali naquela língua, nessa língua aqui no hebraico, não significa somente as dores do parto, mas as dores são ampliadas enquanto a criança está sendo criada. Então, doeu para nascer e dói para crescer. Às vezes mais do que para nascer. E na saída da igreja, um irmão, infelizmente, falou para mim que quando é adolescente é pior ainda, me avisou isso. Meus filhos têm 6, 7 anos, para que ele disse isso para mim? Falou: Clóvis, vai ser pior. É tarefa nossa, irmãos, corrigir os nossos filhos. Isso leva tempo. Sabe quanto tempo? A vida toda. Bastante. O tempo que eles estiverem com você, você vai tentar corrigir. Às vezes a gente pega no rostinho deles assim, espreme o rostinho deles assim, as bochechinhas assim, fica tão bonitinho, eles com um biquinho assim, com a bochechinha espremida. Olha para mim, entende o que eu estou falando. O ideal é você explicar para o seu filho, você tem que corrigir o seu filho, mas para corrigir ele tem que entender qual é a correção. Às vezes ele se faz de bobo, você explica várias vezes.
Ele tem que entender o que está acontecendo, por que ele está sendo punido. Você tem que perceber também aquilo que para ele é importante. O pecado gera sofrimento. O erro dele tem que gerar sofrimento também. Lá em casa você pode levar meu filho numa aula de jiu-jitsu e amassar ele durante 2 horas. Ele não vai ligar. Agora, se eu pegar um bonequinho que ele tem lá, meu amigo, aí ele sente uma dor, sabe? Você vê que dói nele. Então, é assim que a gente faz, a gente conversa, você entende, você está entendendo por que está acontecendo isso, por que você está sofrendo, você está entendendo por que você está sendo punido, você está entendendo? E aí a gente tira o bonequinho dele lá, ou faz o que tem que fazer, para ver se ele aprende, né? Em oração, pedindo a Deus que seja assim. Irmãos, cuidem dos filhinhos de vocês. Isso é mais importante do que qualquer outra tarefa que você tenha na sua vida. Então, por exemplo, às vezes eu caio nessa tentação, irmãos. Eu penso assim, vou trabalhar mais, e aí eu vou ter dinheiro para dar uma viagem melhor para os meus filhos. Mas para trabalhar mais, você tem que ficar meses sem conviver com os seus filhos, para dar uma viagem de 15 dias de maneira para os seus filhos. Cara, essa é uma troca burra, tola. Para me garantir, eu já fiz um vídeo com eles crianças, eu gravei eles falando que eles não queriam ir para Disney. Eles eram pequenininhos, irmãos. Eu já me garanti, já tem tudo documentado lá em casa, está tudo certo. Qualquer momento eu puxo tal vídeo, não quero ir para Disney. Não, mas vamos agora. Eles falam, não quero não. Eles nem sabem o que é. Eu ainda falo o Disney. Aí eles, não quero não. Está tudo gravado. Irmão, não troque a convivência diária. Vai ser muito melhor você brincar no quintal da sua casa, na Praça Zé Garoto, em São Gonçalo. Vai ser muito melhor do que você passar 15 dias brigando na Disney, porque o negócio tá ruim. Melhor ser todo dia, tem que ser assim. Ah, Clóvis, mas eu não tenho filho. Se você não tem filho, você é filho. Se não você é irmão, você vive com alguém. Não é possível, me ajuda aí. Para você aplicar isso à sua vida, você tem que ser um exemplo dentro de casa. Eu sei que a Bíblia diz também que Deus ia multiplicar essas bênçãos na nossa vida, né? Então, hoje eu não tenho 2 filhos, eu tenho 122. Beleza? Tem 2 pequenininhos e 120 adolescentes aí. São meus filhos na igreja, cuido deles. Clóvis, eu não tenho filhos. Cara, tem 100 crianças no Kids aqui para você cuidar. Tem mais 100 adolescentes do Team, mais 100 adolescentes do Up. Tem gente para a gente cuidar aqui, irmãos. Última aplicação. Durma mais. Descanse no cuidado do Senhor. Durma mais, não agora acorda, rapidinho. Teve gente, que pensou, durma mais, olhou para o ombro do lado. Maravilha, e agora? Não, agora acorda. Dorme na hora certa. Durma mais, descanse no cuidado do Senhor. O descanso, irmãos, é um mandamento desde a criação do mundo. Deus criou o mundo e descansou e mandou a gente descansar. Quando tirou o povo do Egito, falou, descansa, porque vocês foram escravos. Agora vocês não são. Deus está permitindo que a gente durma. Sabe o que é bonito do nome G de Dias? G de Dias, como eu falei, é aquele a quem o Senhor ama, que é o nome do próprio Salomão. Jesus conquistou esse nome para nós, irmãos. Hoje nós somos amados do nosso Pai. Sabe quem é aquele que o Senhor ama? Não é mais Salomão, é você. Através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz, Ele te ama. Se você entende a sua identidade, você consegue descansar. Se você não tem conseguido dormir, se você tem as preocupações tomando conta da sua mente à noite, é bem possível que você não tenha compreendido plenamente que existe um Deus de amor maravilhoso,
poderoso, bondoso, amoroso, fiel, justo, verdadeiro, que cuida de você como quem cuida de um filho querido. E Ele te dá a possibilidade de você dormir e acordar e saber que no dia seguinte você vai ter o pão de cada dia, você vai ter a segurança que Ele te dá e você vai ter, sobretudo, a presença dEle na sua vida. Aquele que é amado pelo Senhor, agora pode dormir. Que a gente consiga dormir essa semana, irmãos, confiando no Senhor, amém? Vamos orar? Senhor, a gente te agradece pela Tua palavra tão maravilhosa, Senhor, sabendo que a Tua verdade nos foi revelada para que a gente vivesse essa verdade, Senhor. Que a gente possa viver essa verdade no nosso cotidiano, confiando em Você plenamente, Senhor. Sabendo que Você cuida da nossa casa, que Você cuida dos mínimos detalhes da nossa vida, entregando também cada detalhe da nossa vida no Teu altar, Senhor, de modo que a nossa vida seja construída, edificada pelo Senhor e no Senhor. Que a gente reconheça essa identidade que a gente tem de ser amado pelo Senhor, saber que a gente é cuidado por Você, Senhor. Que seja assim, em nome de Jesus. Amém.